Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do atacante Vitinho, presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, apresentam o Vitinho com a camisa agora. Também tem um presente. Viu? Primeiro colocar aí. Obrigado, presidente Osmar Stabile. Obrigado, Fabinho Soldado, executivo de futebol. Em instantes, a gente inicia a coletiva de apresentação do Vitinho. Vamos que vamos. Boa sorte. Pode tirar a mão, se quiser. Bom dia a todos. E agora sim, vamos dar início à entrevista coletiva do Vitinho aqui. Vitinho, boa tarde. Vitor Scaroli do Portal Meu Timão. Boa sorte no Corinthians. Você chegou ao Corinthians justamente no momento que os dois atacantes titulares estão lesionados, né? Memphis Depay e o Yuri Alberto. Queria que você falasse sobre sua parte física, né? O Dorival já falou que dificilmente você vai estar apto para jogar sábado. Quanto tempo você vai levar? Como foi esse tempo sem jogos ali que você vinha tendo também? Obrigado. É um momento delicado para nós, né? Ter a baixa tanto do Yuri quanto do Memphis. Eu venho de 2 meses sem jogar, então estou num período de adaptação ainda. Estou fazendo todos os meus esforços para estar apto a jogar quanto antes. Isso a gente vai conversando ali no dia a dia. Eu também tenho feito alguns complementos para acelerar esse processo. Não tem uma data exata e a gente ainda precisa conversar mais sobre isso, mas eu estou ansioso para o quanto antes poder estrear pelo Corinthians. Vitinho, aqui. Seja bem-vindo, Bianca Molina, TNT Esportes. Vitinho, a gente te conhece, viu o teu começo aqui no futebol brasileiro, mas a gente sabe também que jogadores, especialmente do meio para frente, no decorrer da carreira, muitas vezes eles mudam de posicionamento, de gosto, lado do campo, um pouco mais à frente, mais como segundo atacante. Enfim, queria saber hoje como tu te identificas, se é jogando mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, como um segundo atacante. A gente sabe da tua versatilidade, mas tu te sentes mais confortável a executar qual função nesse time do Corinthians? Obrigada. Boa tarde. Eu me sinto confortável em estar dentro do campo. Eu sei que hoje o Corinthians joga numa função até um pouco diferente que a gente tem acompanhado, né? Normalmente a gente vê as equipes de 4-3-3 e não é assim mais que o Corinthians joga. E eu tive, né, nessa minha última temporada uma rotatividade muito grande de posições. Então, no que for preciso, né, eu vou estar à disposição do Dorival e vou dar o meu melhor em qualquer posição que puder jogar. Boa tarde, Vitinho. Aqui, Vitória Leite, da ESPN. Bem-vindo de volta ao Brasil. Você acabou de falar sobre como vocês receberam, né, essa notícia do Yuri, do Memphis, mas eu queria que você falasse pessoalmente, porque, como você disse, você chega esperando, tendo que respeitar uma recuperação física, né, pela falta de tempo sem jogar, e aí acho que os olhos se voltam a você por ser esse fato novo nesse momento em que faltam 2 jogadores importantes. Então, como está sendo para você assimilar isso? E até acho que a torcida já deve ter tido um contato com você nas redes sociais, falando um pouco disso. Como que foi assimilar essa questão? Assim, lógico, não é uma situação tão simples, né? Até porque a gente precisa, né, que eles estejam em campo para o nosso elenco ficar mais qualificado.
é normal e, assim, vai gerar muita expectativa de todos para que eu comece a jogar e dê resultado à equipe, mas ao mesmo tempo eu preciso desse tempo para me adaptar e para tá bem, para eu não virar também uma baixa, né? Porque em alguns momentos a gente pode tentar acelerar o processo e isso não ser bom, mas eu tô fazendo todo o meu melhor para o quanto antes estar, né? E teve a questão, né, o carinho que eu recebi do torcedor já, né, da Fiel, desde do furo do Instagram, né, que eu postei lá, a página do Corinthians, estava muito ansioso, né, para ser divulgado e acabei me excedendo um pouco, mas isso foi bom porque eu recebi um carinho imenso, né, por essa expectativa e essa vontade de estar aqui. Vitinho, Edson Rufino, 105 FM. Quem acompanha a sua carreira sabe da qualidade que você tem, só que nos últimos anos você teve altos e baixos. Quero saber qual o Vitinho que está chegando para defender o Corinthians, o que você pode oferecer para o time dentro de campo. Não é o que a gente espera, né, na nossa carreira, sempre ter os altos e baixos que aconteceram comigo, mas foi numa fase diferente, com coisas diferentes acontecendo na minha vida. Hoje eu estou numa fase muito bem plena, graças a Deus, e muito feliz. Então, eu sei qual é a necessidade que eu preciso entregar aqui. Então, é baseado nisso que eu venho e, assim, não quero me estender em palavras, mas em atitudes quando eu começar a jogar e poder demonstrar tudo que eu posso fazer pelo Corinthians. Vitinho, aqui. Seja bem-vindo, Emanuel Araújo, TV Globo. Eu queria falar sobre os conhecidos que você já tem no elenco, né? Hugo Souza, Mateuzinho. Eu queria perguntar se eles te deram uma referência antes, o que eles falaram sobre o Corinthians para te apresentar. Eu tenho um caso até engraçado, né? O Matheus ficou me perguntando muito se eu viria e eu não podia falar nada, né? Então, ele tava bem ansioso e desejou que eu viesse, que eu estivesse aqui com ele. Mas eles me receberam de braços abertos e isso facilita muito, né? Tanto ele quanto o Hugo, eu vi eles vindo da base, né? E eu tive esse momento de acolhê-los, de poder recebê-los lá. E agora está sendo ao contrário. O Gustavo também é uma pessoa que a gente tem uma relação muito boa e também, né, me recebeu muito bem. Então, é bom estar aqui com eles e tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho junto. Boa tarde, Vitinho, tudo bem? João Quer, da Rede TV. Vitinho, esse ano o Corinthians, apesar de ter algumas questões extracampo, políticas, econômicas, o grupo de jogadores não se deixa abalar, nem ser atrapalhado por nada disso, e nas principais decisões contra o Palmeiras, seu maior rival, o time cresceu, o grupo de jogadores foi bem, conseguiu os resultados esperados. Você, desse contato que você já teve com esse elenco, você conseguiu sentir o que eles têm para crescer nesses jogos grandes, conseguiu sentir o que é ser Corinthians e como que esse grupo se comporta? O que você já sentiu desse grupo? Obrigado. Eu tive, assim, mais contato dentro do CT. A gente não teve muitas atividades, mas eu acompanho o futebol brasileiro, eu acompanho o Corinthians já há bastante tempo e conheço a maioria deles, né? A gente vê pela entrega e atitude, né? São pessoas são jogadores que querem atingir, né, o seu lugar ao sol, né? Principalmente no Corinthians e no cenário do futebol brasileiro, né? Tem mostrado tanta dedicação. É um time que acabou de ser campeão, né, paulista, então isso demonstra a vontade de vencer e trazer o Corinthians para a vitrine que ele precisa estar. Então, já desde desses contatos que eu tive aqui e pelo que eu já assisti, dá para sentir que é um time que busca muito vencer e alcançar os objetivos do clube. Boa tarde, Vitinho. Aqui Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Em 2013, você teve a oportunidade de jogar com o Seedorf no Botafogo, né? E agora, em 2025, a oportunidade de jogar com o Memphis. Como que está a sua expectativa para jogar com ele? O que você acha que ele pode agregar para você ainda mais na sua carreira? Obrigado.
Foi um momento incrível para mim, né? Ter jogado com o Seedorf e agora tá jogando com o Memphis. A expectativa é sempre de jogar com todos, né? Mas quando se trata também de um estrangeiro que vem aqui para o país, né, para conhecer a nossa cultura e conhecer o nosso jogo, é fantástico, é indiscutível, né, falar da qualidade técnica do Memphis. Dentro de campo, a gente vai procurar se entender e eu sei o jogador que ele é, da personalidade que ele é. E o meu trabalho vai ser também colocar ele nessas situações para que ele desenvolva mais o jogo dele e possa fazer muitos gols para nós. Vitinho, tudo bem? Boa tarde. Fábio Lázaro da Trivela. Você é um cara que passou por times grandes do Brasil, jogou no exterior, já está numa curva de carreira que você já não é mais nenhum menino, já ganhou títulos importantes, ganhou Libertadores, ganhou título brasileiro, ganhou títulos nacionais e internacionais relevantes. O que almeja um jogador desse estágio de carreira, né, que já não é mais um garoto e chega para um clube do tamanho do Corinthians? O que almeja? Em que ponto você está na sua carreira? Estou no ponto de conquistar mais ainda. E principalmente me identificar com a torcida. Eu vejo uma torcida apaixonada. A Fiel é uma torcida incrível. De todas as oportunidades que eu tive de jogar contra o Corinthians, foi uma das coisas mais loucas que eu já vi, né? É incrível. Então, primeiramente, trazer títulos para o clube, né? O Corinthians merece estar no topo da tabela dos clubes. Então, e, consequentemente, ter identificação com o clube e com a torcida. Vitinho, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Eu queria voltar no ponto que você fala do seu momento de adaptação. Muitos jogadores vêm do mundo árabe e falam sobre isso. Aqui tem gente que chega voando e tem gente que demora um tempinho para conseguir voltar à sua plenitude física. Uma pergunta em relação a isso, de como é voltar nesse momento, lá com uma intensidade de jogos, de calendário. Aqui a gente sabe como é, você sabe muito bem como é. E aí, já emendando bem diretamente, se depender de você, no seu estado físico, se você se sente bem para estar entre os relacionados para essa partida de sábado. Eu passei praticamente 2 meses, né, desde a minha última partida. Então, eu tive meu período de descanso e comecei algumas atividades, mas nada em campo, nada com bola. Eu sei do calendário e o ritmo aqui é alucinante, né? Lá na Arábia você tem mais tempo para se recuperar, as viagens não são tão longas, né? Então você tem tempo de se recuperar, de treinar, de preparar para o próximo jogo. E aqui já não é desse jeito, é jogar, se recuperar, jogar de novo. É claro que eu estou na expectativa muito grande de já começar a jogar, mas eu preciso realmente de um tempo e o staff, né, a comissão, né, o clube é muito qualificado para isso. Eles vão me colocar numa condição boa de jogo e eu estou ansioso logo para poder estrear e da melhor maneira possível, com as melhores condições possíveis, né, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje. Vitinho aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto, boa tarde, seja bem-vindo. Com o Dorival Júnior no Flamengo, foram 20 jogos, 2 gols e 6 assistências. Nesta condição, em qual posição ele pode te utilizar no Corinthians, fazendo então comparativo no qual você atuou com ele no Flamengo, e se você já teve uma conversa em relação tática e técnica com o treinador? Obrigado. Com relação à posição, foi como eu falei, né? O Corinthians joga num sistema com 2 atacantes, um meia por trás. Então, essas posições são as posições que eu acredito que o professor Dorival, né, tem a intenção de me colocar. Mas ainda não tivemos esse contato, até porque eu estou nessa fase ainda, né, de treinamento, de ritmo, de adquirir essa condição física. Eu tenho certeza que em breve a gente vai conversar mais sobre isso. E, assim, eu estou aberto para que ele possa escolher, né? Possa escolher onde eu posso jogar, e vai depender muito também da necessidade do time, né? No jogo, né? No calendário. Então, acho que é isso. É dar tempo ao tempo, estar bem fisicamente e
essa questão do campo a gente vai se adaptando, vai desenvolvendo com o passar do tempo. Vitinho, tudo bom? Lucas Bolfer, do canal Alambrado Alvinegro. Pegando um gancho no que você estava falando agora sobre essa questão das posições, uma baixa que o Corinthians teve foi o André Carrilho devido à sua lesão. Você entende que, taticamente, você também conseguiria contribuir defensivamente ali nessa função dele, que era um meia direita, mas também com uma recomposição na parte defensiva? Você entende que o Dorival poderia... Ele já te aproveitava no Flamengo um pouco nessa parte, na hora da defesa. Você entende que você conseguiria também fazer isso para jogar junto com o trio Jim, né? Porque a gente sabe que é um trio que a torcida gosta muito, e se você conseguiria se adaptar para jogar junto com eles. Eu passei o primeiro turno todo do Campeonato Árabe jogando na posição no que o Carrilho está jogando, e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de jogar, né? No início foi bem difícil, mas com o tempo você vai se adaptando e vai entendendo como é que é jogar na posição, e com o passar dos jogos eu me adaptei bem, terminei jogando a primeiro turno inteiro nessa posição. Então já tive essa experiência. Creio que se houver necessidade também posso fazer, né? Eu sei que é uma posição totalmente diferente do que todo mundo está acostumado a me ver jogar, mas eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, né? No início foi um pouco assustador, mas com o tempo e eu sei da minha qualidade, eu consegui desempenhar bem essa função. Então, se houver necessidade do professor Dorival também contar comigo para jogar uma partida como meia, eu também posso fazer essa posição também. Vitinho, tudo bem? Vitor Boni, Jovem Pan aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Você chega no Corinthians num momento em que o clube, fora de campo, também vive um momento turbulento, né? Situação de impeachment de presidente, agora com uma punição com relação à transferência, não pode registrar novos jogadores, e até por isso o clube correu para que você pudesse ser registrado a tempo antes dessa punição. Foi algo que durante as negociações você chegou a avaliar, ou em nenhum momento essa situação fez diferença para você aceitar a proposta do Corinthians? Não, nenhum momento. Eu estava muito inclinado a voltar para a Arábia e estava bem encaminhado algumas situações já. E aí eu recebi o contato do Fabinho, do presidente. Eu fiquei muito contente, né? Conversei com a minha esposa e nós ficamos muito, muito animados. Eu também tive outras, né, propostas do Brasil, mas a do Corinthians me encheu os olhos pelo clube que é, né? E eu coloquei isso diante de Deus e ele foi me dando paz e alegria para continuar, né, conversando com eles. E cá estou, né? Deu tudo certo, mas de maneira nenhuma. Acho que isso não influenciou em nada, né? Eu, na verdade, vim saber disso esses dias, no dia da própria eleição. Não sou uma pessoa que está muito na rede social, então não vejo muito essa questão extracampo. Tento mais assistir os jogos e tudo mais, mas em nenhum momento foi, graças a Deus, deu tudo certo e estamos hoje aqui vestindo o manto do Corinthians. Vitinho, tudo bem? Nivaldo Decilo, TV Bandeirantes. Seja bem-vindo. Obrigado. Você já falou de enfrentar o Corinthians e saber a pressão que é o Corinthians. Agora, a mesma torcida que pressiona o adversário também pressiona internamente quando as coisas não funcionam. E no Campeonato Brasileiro, se na Copa do Brasil eliminou o Palmeiras, e isso levou a crise para o lado de lá, deu uma estancada aqui, no Campeonato Brasileiro venceu apenas uma partida. Como é que para você? O que você está imaginando? Que tipo de pressão e cobrança? E na Arábia, eu creio que é bem diferente disso, é bem mais leve. Com certeza. Como é que você está imaginando traçar um paralelo do que você vivia lá e pode viver aqui, do lado positivo e também dessa pressão? Obrigado. São fatos que a gente avalia antes de tomar uma decisão, com certeza. A gente sabe da expressão que o Corinthians é. A gente sabe dos fiéis apaixonados por esse clube. Entende que o Corinthians e a equipe precisa sempre estar numa posição de competição, né? É claro que, mediante a tudo, a gente pode viver essas fases difíceis e tem que saber viver elas, né? A gente se encontra nela agora. É claro que nós, como jogadores e o clube, né, queremos crescer e estar o mais alto possível na tabela e chegar lá no final do campeonato, né, com uma arrancada incrível, mas entendendo que a gente vai ser pressionado para dar esse retorno.
Então é saber viver essa fase, uma fase mais complicada, né? E continuar trabalhando, porque só o trabalho, só o desenvolvimento, só a entrega, né, conseguem nos tirar dessa condição. Vitinho aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana, seja bem-vindo. Você falou um pouco sobre a negociação e falou que estava ansioso também. Como foi esse período, a duração da negociação? E se você chegou a conversar com o Dorival Júnior, se ele foi importante para a sua vinda para o Corinthians? Obrigado. Então, conversamos sim, bem brevemente, mas só o fato de saber que ele estava aqui também já ajudava muito, né? Eu tive já também a oportunidade de estar com o Fabinho um tempo atrás, então eu sei do profissional que ele é, da seriedade, né, que ele tem com o trabalho, né? O professor Dorival também é um cara incrível, né, do dia a dia, e a gente pode ver que ele tem conquistado bastante. Então, a gente sempre olha esses cenários e avalia bem. Então, no pouco tempo de conversa que eu tive com ele, eu já estava super animado e foi uma oportunidade de concretizar cada vez mais essa minha vinda para cá. Vitinho, boa tarde. Boa tarde. Pedro Ramiro aqui da Record. Quem acompanha o Corinthians vê que o torcedor costuma abraçar quem tem uma história de superação. Afinal, foi um clube fundado por operários e tudo mais. E você tem uma história de superação. Você nasceu no Complexo do Alemão, sua estreia no Botafogo, por exemplo, foi adiada porque você caiu num buraco na tua casa. De que forma você acha que a história da tua vida e a do Corinthians se conectam? E se você puder contar a tua história de vida também. Acho que é bem breve assim, né? Se eu olhar o cenário, né? Eu acho que tinham muitos mais qualificados que eu e Deus me escolheu para estar aqui, para viver isso, para ter toda essa caminhada. Então, é muito legal ter chegado até aqui e chegado num clube como esse. Como eu falei, quando eu tive contato com o próprio Fabinho e com o presidente, com o clube, foi uma coisa magnífica, assim. Então, eu acredito que eu tenho uma grande oportunidade, né, de estar aqui e poder me tornar um jogador com identificação. Esse é o meu objetivo. Eu sei que eu preciso entregar muito para conquistar isso e é o que eu estou disposto a fazer. Então, acho que todos nós, a maioria dos jogadores se superou e entregou muito para chegar onde está hoje, né? Não foi fácil em nenhum momento, mas graças a Deus nós conseguimos e tá vestindo a camisa do Corinthians hoje é também uma vitória, né? Uma vitória para mim e para minha família. Então, é isso. Muito feliz de estar aqui e agora é o início de uma grande caminhada. Vitinho, aqui, boa tarde. Christopher Henrique do Tic Tac Sports. Seja bem-vindo ao Corinthians. Você já teve passagens pela Neoquímica Arena, ainda quando jogava pelo Inter, pelo Flamengo em 2022, né, no último jogo, inclusive. E eu queria te perguntar sobre a questão de como é atuar na Neoquímica Arena, antes como adversário, e agora, sabendo da pressão que é naquele estádio, sabendo como que é jogar ali, como você acredita que, com a carência que tem nessa posição, você pode dar conta e chamar a responsabilidade para si? Com certeza é um dos melhores estádios que a gente tem no país, né? E se tratando do Corinthians também, das melhores torcidas, né? Então, a gente tem tudo para nós aqui, dentro do Corinthians e dentro da Neoquímica. Sempre foi muito bom, né, jogar na Neoquímica, sempre foi muito bom, né, desfrutar dentro desse campo e eu vou viver isso praticamente a maior parte do tempo agora, né, com a camisa do Corinthians. Então, cara, acho que só o tempo vai dizer e tá dentro de campo vai ser a melhor resposta que eu vou poder dar, entendeu? Então, ansioso para o quanto antes estar pronto
e poder realizar todos os meus sonhos, todas as coisas que eu venho, né, visualizando na minha mente quando chegar a hora. Obrigado, Vitinho. Boa tarde a todos. Obrigado, galera.